Sejam muito bem-vindas a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no segundo dia da maratona de lives do mês de maio. Para quem vem acompanhando, ontem a gente começou a nossa maratona com muitos autores, sorteios, bate-papo, risadas, ai que delícia! Foi até 10h30 da noite, hoje vai até as 10. Amanhã a gente já começa às 9 horas da manhã e esse ritmo vai continuar até o dia 22 de maio. Aí depois a gente dá uma paradinha e só volta no final de junho, tá bom? Muito bem, lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha no Spotify ou se inscreve no YouTube para acompanhar as lives, a maratona e, claro, todo o conteúdo gerado diariamente, como episódio, resenha, contos e poemas, tudo bonitinho, tá bom? Muito bem, hoje a gente vai conversar, na verdade, agora, né, com o escritor nacional Eric Brito. Ele que super topou bater um papo com a gente sobre o seu livro Achados ou Perdidos. Aliás, acho que ele já tá até na live. Eric, querido, vou enviar para você o convite. Eric? Oi? Agora sim. Agora a gente viu. Que beleza! Querido! Eu e a minha difícil comunicação com as tecnologias, mas tudo bem, vamos lá. Não, é assim mesmo. Todo mundo entra na live assim, com a câmera virada, sem saber aonde está. Não se preocupe. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu agradeço pelo espaço, tá? Agradeço por esse espaço aí para poder falar tanto sobre a obra, né, em questão Achados ou Perdidos, quanto coisas inerentes ao meu trabalho literário aí já de 2 anos para cá, lançando aí obras, e muito bom estar aqui conversando com vocês, viu? Ai, que delícia! É a tua primeira live literária? Na verdade, de fato sim, né? Porque do primeiro livro eu teria uma que acabou dando tudo errado e aí ela não se fez, né, por assim dizer. Mas essa aqui, de fato, tá sendo a primeira. Ai, que responsabilidade ingressar nosso autor na primeira live literária dele. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo, capital. São Paulistano. Paulo. Conhece o Rio? Conheço. Em 2007 eu assisti um show do The Police no Maracanã. Aí conheci bem pouquinho. Eu queria ter conhecido muito mais, porque como eu fui meio que de forma fugida, né? Meus pais, na época, eles não sabiam que eu tinha ido. Eu fui e aí eles ficaram sabendo só quando eu voltei para São Paulo. Eu falei, tá naquele show que teve ontem lá no Maracanã? Eu tava lá, mas como assim, menino? Sabe, tipo, foi aquela coisa maluca, mas como eu tava são e salvo, então minha mãe deixou pra lá. Ai, que delícia! O The Police eu não fui, eu fui no Phil Collins. Nossa, Poxa, o Phil Collins foi aqui no Maracanã também, foi sensacional. Agora, legal. O The Police eu me arrependo de não ter ido. E o Coldplay também, que eu não me arrisquei a ir no Coldplay por causa da aglomeração. Mas o Phil Collins foi antes da pandemia e, cara, foi assim uma experiência incrível. Acho que foi o último show do Phil Collins. Depois ele se aposentou.
Não, aí depois o Phil Collins, ele recentemente, até acho que o ano passado, ele fez uma turnê com o Genesis, mas foi uma turnê super curta, né, que pegou alguns países da Europa ali, aí sim, aí findou. Tanto a carreira do Ele, Genesis quanto a carreira dele enquanto artista. sim, Mas ele já se esse show, apresentou. Fala, desculpa. não tem problema. Esse show do Phil Collins passou por São Paulo também, né, no Allianz Parque, né, no estádio do meu time. E eu me arrependo muito de não ter ido, porque é um dos caras que, digamos que, contribuíram para a minha formação, não somente musical, mas moral também, né? Então, é uma das grandes faltas, assim, em termos de shows para mim. Ele já tinha se apresentado, ele nesse show do Maracanã, ele já estava se apresentando na cadeira de rodas e o Sim. filho dele já estava na bateria. Ali ele já estava muito debilitado, coitado. Eu falei, meu Deus, esse homem vai para casa e acabou. Mas parece que realmente ele fez mais uma turnê bem curta e aí ele falou, chega, acabou, fui-me embora e um beijo, um abraço, né? É porque é aquela coisa, né? Parece que a impressão que fica para as pessoas é de que de que todo o estado de saúde da pessoa se resume àquilo que elas veem. E, na verdade, Phil Collins é um cara que ele é super saudável. O único problema dele é a questão da coluna, que ele tem um problema crônico que não tem cura. E aquilo faz com que ele fique limitado para tocar bateria, para que ele fique por muito tempo em pé. Então ele precisa disso. Mas assim, é um cara que, por mais incrível que pareça, né, porque talvez não aparente, ele tá super saudável. Então assim, às vezes as pessoas elas olham e pensam, nossa, tipo, o cara tá com o pé na cova. Não, pelo contrário. Não é o caso. Agora, me diz uma coisa, Eric. Você, a gente falando, né, de Rio, São Paulo, show e etc. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro. Você pretende vir para o evento? Sim, isso é uma coisa que eu já tenho planejada já desde o final do ano passado, né, quando eu de fato fiquei sabendo, né, que haveria a Bienal. Participei da Bienal do ano passado aqui, fazendo a promoção do meu primeiro livro, né? Porém, nada que fosse, por exemplo, de estar lá dentro e competindo espaço com os best-sellers da vida, não. Pelo contrário, fazendo aquele trabalho de formiguinha mesmo, de ir para a porta, distribuir marcador de página e apresentar o trabalho, indo de pessoa a pessoa, fazendo aquele trabalho mesmo de angariar leitores mesmo, assim, né? Pessoas que pudessem se interessar pela minha obra, no caso, o primeiro livro. E agora, para esse segundo, sim, eu pretendo pegar a Dutra, ficar uns 3 dias aí, que acho que vão ser os 3 dias, né? Não sei se serão mais, agora me corrija se eu estiver errado, mas ficar o tempo necessário para poder todos os dias estar lá mostrando para os cariocas, para os fluminenses, que existe um cara aqui em São Paulo que escreve livros e que seria legal se eles conhecessem. Que espetáculo! Eu estarei na Bienal todos os dias, prestigiando meus autores esse ano. Tem muita gente que eu quero conhecer pessoalmente, autores que participaram do meu projeto, que participam. Então, assim, me mande mensagem para que eu possa conhecer você pessoalmente e a gente trocar figurinha, tá? Será um prazer. Maravilha! Agora, eu tô aqui com Achados ou Perdidos. Você tá com o teu livro físico aí ou não? Não entendi. Poderia repetir para mim, por gentileza? Porque assim, eu tô num lugar que tá tendo um barulho. Eu tô na escola, eu sou professor. Eu não tive tempo hábil para ir para casa para poder fazer esse bate-papo com você de uma forma tranquila. Então eu tô num lugar que de vez em quando o pessoal tá falando um pouquinho alto. Se você puder repetir, eu agradeço. Você tá com o seu livro físico aí em mãos, não, né? Eu até estou, mas ele está na minha bolsa, no armário, num outro local aqui da escola. Não tem problema. O Achados ou Perdidos, o Eric, ele não é a tua única publicação, né? Você tem outro livro publicado? Isso. Em 2021 eu lancei o livro, a novela, O Último Dia da Minha Vida. E esse sim, de fato, foi o meu primeiro lançamento, né? Eu fiz esse lançamento com a editora Brilho Coletivo, né? Que deu todo o apoio nesse momento para que a obra ela saísse
do papel, né? Saísse do meu computador e pudesse atingir pessoas. E foi um resultado bem bacana, porque é assim, eu escrevo há um bom tempo, mas eu tive durante um bom tempo da minha vida uma coisa que eu acho assim extremamente ruim, né, para qualquer pessoa, né, que é aquela coisa da autossabotagem, de você achar que aquilo que você escreve não é merecedor de respeito, de que as pessoas elas jamais vão gostar daquilo que você escreve, quando na verdade tudo isso é uma besteira, né? Então, nos últimos tempos para cá, eu tenho trabalhado bastante isso comigo, que eu achei assim extremamente sensacional e é o que faz com que eu cada vez mais queira escrever e mostrar o meu estilo para as pessoas, né, em termos literários. Porque, assim, sinceramente, eu acho que uma vez que você tem alguma coisa que você quer se expressar de alguma maneira, você tem que fazer. Você tem que jogar pro mundão e ver, jogar pro universo e ver o que vai dar, entendeu? E eu fiquei muito feliz porque foi um resultado de um trabalho que eu já planejava já há um bom tempo, coloquei em prática. Aí, como sempre costumo dizer para os meus amigos, né, assim como todos os textos que eu escrevo passou por 437 revisões antes de eu achar que aquilo estivesse mediano. E, cara, eu fiquei muito feliz quando ele surgiu, porque eu percebi que as pessoas que leram deram feedbacks muito positivos em relação à obra, assim como tem acontecido com o atual, né, o Achados ou Perdidos. Então, sim, O Último Dia da Minha Vida é meu primeiro livro. Que espetáculo! Agora, ele fala sobre o que, O Último Dia da Minha Vida? O Último Dia da Minha Vida é uma novela, né, que ela é contada, ela é narrada em primeira pessoa, né, então eu tenho um protagonista que, ao passo que ele vai, que vão acontecendo uma série de situações com ele é um narrador da história também, né, então ele é como se fosse, eu costumo dizer para pessoas, né, que é como se fosse a série 24 horas, né, você tem ali bem colocado ali como eu posso dizer, a noção temporal da história ali, ela é bem marcada. Ih, gente, ele vai cair. Eita. Eric, querido. Oi. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo mais. Ah, é? Meu Deus do céu. Mas continua a tua explicação, que a gente está te ouvindo. Ah, tá. Consegue me ouvir? Tá bom. Desculpa, eu não sei o que foi que aconteceu aqui. Eu tô usando o 4G. Enfim. É uma história, no caso, né, que ela é narrada em primeira pessoa, né? E eu tenho um personagem, né, o personagem principal, o protagonista, que é um camarada que ele é altamente influenciado em um determinado dia da vida dele por conta de um sonho que ele teve com o avô. Então o avô chegou para ele em sonho e disse que aquele dia seria o último da vida dele. Até então ele não deu bola, né? Mas só que esse dia ele a cada hora que passava, ele foi se tornando cada vez mais atípico, né? Ele foi se tornando cada vez mais atípico e todas as vezes isso fazia com que tudo fazia com que ele remetesse às palavras do avô dele que apareceu em sonho. E aí, ao longo da história, a gente vai percebendo ali de acordo, né, dentro de um encadeamento, né, de acontecimentos, o porquê que o avô colocou isso para ele em sonho, porque no final da história fica bem marcado de acordo com a personalidade do avô dele, porque ele volta, né, né, tipo, anos da vida dele para contar sobre a relação que ele teve com o avô, porque o avô foi um cara que realmente cuidou dele na infância, né, porque os pais trabalhavam muito, então acabaram delegando isso para o avô. E ao longo da história a gente percebe também que esse personagem ele é um personagem cheio de amarras, né, cheio de preconceitos, e a gente entende por quê, porque o avô que transferiu isso para ele, né.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também ali, né, outros personagens que tentam, de alguma forma, tentar quebrar com esses estigmas, né, com essas verdades absolutas que ele carrega dentro de si. Então, é uma história que, além de tudo que ocorre, né, ao longo dela, em termos das peripécias, né, que ele vive, também tem esse lado, né, esse lado de mostrar a humanidade da pessoa em si, né. Ela tem problemas, ela tem preconceitos, ela tem... Mas por que ela tem? Porque ela é um ser humano, porque ela foi condicionada em algum momento da vida dela a tê-los, mas isso não quer dizer que ela não vá repensar isso. Então, assim, tem uma série de... É um convite bem bacana para reflexão de quem lê. Ah, então a gente já tem aí uma pegada um pouco mais densa, né, de história. Essa tua obra está à venda, está disponível? Como é que as pessoas podem acessar? Elas podem acessar... é uma obra que está atualmente disponível pela Amazon, né? Então, na Amazon, as pessoas podem buscar o livro O Último Dia da Minha Vida e adquiri-lo. E também está disponível também na livraria Império, que é IMPWRIO. É uma livraria super legal que fica na cidade de Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo. E eles entregam, eles mandam por correio, assim, eles fazem todos os trâmites esperados. Eu vou pedir depois, quando a live acabar, para você colocar ou o arroba ou o link para que as pessoas possam acessar e conhecer mais sobre, não só sobre a loja, o site, a livraria, enfim, mas para poder também ter acesso a essa tua novela, essa tua primeira obra, tá? Sim, perfeito. Agora, o Achados ou Perdidos, ele veio em dezembro de 2022, não é isso? Ou eu estou errada? Exatamente. Não, tá certinho. Você veio com esse livro para o mercado em 2022. O Achados ou Perdidos fala sobre o que, Eric? Achados ou Perdidos é uma história que conta o encontro de dois jovens que eles se encontram por acaso numa noite do centro da cidade de São Paulo. Quem é paulistano, ou pelo menos quem já passou por aqui e vivenciou a noite, né, principalmente como é no centro da cidade, sabe que é um clima extremamente hostil, né? E aí o que acontece? Eles são dois jovens que carregam dentro de si uma série de demandas emocionais a serem resolvidas. E durante essa noite, eles precisam cuidar um do outro. Porque eles se veem frente a algumas situações que são bem complicadas, né? Coisas relacionadas ao que nós presenciamos, vivenciamos no dia a dia, né, em termos de violência urbana, coisas assim, né? Enfim, violência urbana, uso de drogas, né? Porque até tem um momento da história que eles ficam na Cracolândia, né? Na região da Cracolândia, que é um lugar extremamente negativamente, inclusive, né, conhecido, né, no Brasil inteiro, né? A Cracolândia de São Paulo, né? Que fica próxima da Estação da Luz. Então, eles inevitavelmente eles passam por lugares que realmente são extremamente hostis a quaisquer tipos de pessoas, né? E o mais legal de tudo é que, como eu tinha falado anteriormente, né, eles carregam dentro de si algumas demandas emocionais que são bem complicadas, né? Eles trazem assim histórias de vida que são bem distintas, né, uma da outra, mas bastante críticas, né? E eles inicialmente estabelecem entre si uma solidariedade mútua. Mas isso acaba ascendendo para algo mais intenso entre eles. Quer dizer, não posso dizer o que é. Até porque
Eu Não imagino, tem talvez, que as pessoas spoiler. pensam, nossa, tipo, eles vão... Não, não, não. É bem possível de que eu quebre a expectativa da pessoa com o que eu quero dizer. Mas acende, sim, eles criam entre eles, assim, um laço muito mais firme, um laço muito mais forte. E que passa da ideia apenas da solidariedade que precisa ser criada de um ajudar o outro porque eles necessitam disso. Não, eles passam a sentir pelo outro, eles passam a exercer de uma maneira muito mais forte a ideia da empatia em si, do gostar do outro. Não, eu faço isso não é porque eu te ajudo e você me ajuda, não, eu faço isso porque eu gosto de você. Né? Então, tem muito isso também. Agora, eu vou ler aqui a sinopse do teu livro para Sim. inserir o pessoal ainda mais na tua história. E aí a gente fala um pouquinho sobre o Rafael e a Dayana, pode ser? Claro, sem dúvida. Gente, vou ler aqui para vocês um trecho da sinopse: Achados ou Perdidos. Numa noite no centro de São Paulo, Rafael e Dayana se conhecem por acaso em um bar e então, inevitavelmente, se veem tendo que perambular juntos pela região central da capital paulista durante a madrugada por terem perdido seus últimos ônibus do dia. Os dois jovens possuem personalidades completamente diferentes e, assim, cada um à sua maneira, reagem aos mistérios, às mazelas e a toda a sorte que a noite do centro pode lhes proporcionar. Apesar de ambos terem perfis tão distintos, muito devido à educação e às experiências que cada qual tivera na infância e na adolescência, em seus respectivos seios familiares, algo os unirá e os fortalecerá nessa estranha noite, a solidariedade. Ô Eric, o que te inspirou a escrever uma história como Achados ou Perdidos? O que me inspirou é criar uma espécie de contraposição de ideias. Por exemplo, quando a gente pensa na ideia de uma cidade, né, o centro de São Paulo, que como eu já falei, né, é um lugar que à noite é bastante hostil, né, carrega um clima hostil. Eu queria, como uma contraposição a isso, trazer a ideia de algo muito bonito e algo muito positivo na relação de duas pessoas, mesmo estando elas inseridas nesse cenário cavernoso, assim, podemos dizer assim. Né? É claro que assim, eles, na qualidade de seres humanos, como eles são, né? Por mais personagens que sejam, mas eles são verossímeis à realidade em termos de características, né? Eles, tipo, ali não existe nenhum maniqueísmo, né? Ali existem pessoas realmente que têm defeitos, que têm qualidades e que às vezes dão vazão a coisas não muito legais, e em outros momentos elas são super fofinhas, né? O ser humano é isso, né? Ele é senoidal, né? Ele não é reto, né? Exatamente. Agora, fala, desculpa, Eric, pode falar. Então, aí eu quis criar esse contraponto, né, de certa forma, né? Eu tenho ali um cenário que em muitos momentos se apresenta extremamente ruim, né? Extremamente, talvez até, quem sabe, até danoso, né? Ao bem-estar de qualquer um que esteja ali nele inserido, mas ao mesmo tempo eu tenho pessoas que conseguem trazer algo de positivo em meio ao caos, né? Porque, como eu disse, inicialmente eles têm toda aquela coisa de, poxa vida, um perdeu o ônibus para voltar para casa, aí depois o outro personagem também perde o ônibus para voltar para casa, muito por conta de algo que aconteceu com o personagem, né? O outro personagem. Então aí já começa já, né? Essa relação deles que meio que sem querer começou a trazer a ideia de um cuidar do outro, mesmo eles sem perceber, eles criaram isso. E eles vão cada vez mais firmando esse laço entre eles, que faz com que realmente um se importe com o outro, e não somente com o bem-estar físico, mas com o bem-estar emocional, né? Em vários momentos da história eles são
espécie de psicólogos um do outro, né? Para tentar resolver os problemas do outro, sabe? O exercício da empatia em si. E o que me inspirou para escrever esse texto, além de tudo isso, o que me inspirou, na verdade, é o que me inspira sempre. Inclusive, ocorreu isso no primeiro livro, né? No último dia da minha vida. Que é trazer um panorama, assim, bem bacana, trazer um panorama de São Paulo, né? Eu sou um cara, tipo, muito paulistano, eu sou um cara que eu vivo a cidade, eu gosto muito de andar no centro. Por mais que eu tenha falado para vocês que o centro, às vezes, não é um lugar muito legal de se andar, mas eu gosto de andar, eu gosto daquele caos. Eu gosto da arquitetura, eu gosto de andar pelas ruas, de ver pessoas de todo tipo. E a grande oportunidade de homenagear a minha cidade talvez seja uma das coisas que mais me levam a querer escrever as histórias. E não foi diferente com Achados ou Perdidos. E Achados ou Perdidos tem trazido uma impressão muito positiva para as pessoas, principalmente que também são daqui, que elas dizem que é como se fosse, sei lá, uma espécie de um roteiro turístico da cidade, do centro de São Paulo, porque eu tento de alguma forma ser bem detalhista com os locais, com os endereços, com o que tem nesses lugares, para realmente as pessoas que vierem a ler a história, para que elas se sintam de fato inseridas na história. Sim. Que elas realmente se sintam à noite no centro de São Paulo, fazendo os mesmos caminhos que ambos os personagens protagonistas fazem. Exatamente, o realismo, né? A veracidade na história, no cenário, o autor conseguir transmitir toda essa, inclusive os sentimentos dos personagens estarem ali naquela determinada situação. Então essa veracidade, esse realismo é que faz toda a diferença. Agora, Eric, como é que você desenvolveu as suas histórias? Você tem um processo de escrita diário? Você tem algum método que você usa para começar, para desenvolver e para finalizar as suas obras? Como é que funciona isso com você? Eu tenho uma forma muito peculiar, né, que eu chamo de sistematização. Sistematização da história é o que eu encaro como sendo a etapa pré-escrita, né? Então, antes de eu escrever a história, eu preciso sistematizar, tintim por tintim, exatamente o que vai acontecer. Desde as características emocionais, as características psíquicas, até físicas, né, dos personagens, para depois eu partir para os cenários nos quais a obra vai transcorrer, uma condição temporal, né, em que a história ela vai ocorrer. Então eu preciso ter tudo isso muito bem amarradinho antes de realmente pegar e começar o trabalho de produção mesmo, né, a escrita em si, né. E eu posso dizer de uma certa forma que eu sou um privilegiado, porque eu sou formado em letras, né, eu sou professor de língua portuguesa, né, professor de língua inglesa. Então, por exemplo, esse meu approach com a obra, ele vai desde esse início, né, desde esse embrião aí, que é a sistematização, né, dos itens, das características principais da obra. Depois, passando para a escrita em si, que aí é uma coisa assim que eu busco o máximo possível ter um esmero, né, porque de fato é a comunicação que eu, autor, terei com o leitor. Então eu preciso passar para ele uma coisa que, por mais que talvez não vá ser, no final das contas, do agrado dele, a história, o enredo em si, mas que ele possa ter pelo menos lido alguma coisa realmente bem escrita, né, em termos gramaticais, em termos linguísticos, por assim dizer, né? E no final, que quando eu tenho a obra pronta, aí eu sou o chato das revisões, né? Eu faço pelo menos umas 400 revisões antes de realmente olhar e, tipo, olhar com seus lábios assim, tipo, tá bom.
vai, vamos lá. Agora acho que dá para ir. Agora acho que dá para ir para um editor, dá para ir para uma editora, dá para ir para outras pessoas lerem e darem seus feedbacks, assim. Então, assim, o meu processo de escrita, eu acho que ele não é tão diferente da maioria das pessoas. Mas eu costumo muito devagar, costumo muito pensar, ficar com meus botões e fazer as minhas elucubrações assim, sobre tudo, para aí sim passar para o papel, eu ver que aquilo ali para mim soa bacana, e aí sim, quando tudo estiver certo na sistematização, passar para a escrita. É todo um processo, né, gente? Como o autor falou aí, a revisão é a parte mais demorada, mais cansativa, mais exaustiva. A revisão, ela é capaz de fazer com que você odeie o seu próprio livro, de tanto que você lê, relê, revisa. Cara, é uma combinação esse processo editorial que é a revisão. Mas é isso, não tem jeito. A gente tem que produzir uma obra onde as pessoas consigam ler, consigam se sentir imerso na história, e não tem jeito, a gente tem que se sacrificar. Agora, o Eric, me diz uma coisa, com uma novela, né, que a gente pode dizer que você tem publicado, que já está à venda, com achados ou perdidos, na sua concepção, o que é um escritor de sucesso? Olha, além de escritor, eu sou músico, né? E essa questão de sucesso, porque assim, eu sei dividir bastante certos termos que muitas pessoas acham que são sinônimos, né? Por exemplo, como a fama e o sucesso. Eu acho que uma pessoa bem-sucedida, seja em qualquer campo da vida, é aquela que consegue planejar um trabalho, iniciá-lo e terminá-lo de uma forma que primeiramente o satisfaça. Porque não adianta nada você ter um trabalho que você o realize e ele não te satisfaça. Dificilmente vai satisfazer outras pessoas. Eu acho que isso é sucesso. Quando a gente pensa num autor, ou num músico, num autor best-seller, ou num músico que tem, sei lá, 1 bilhão de views no YouTube, de streaming, né, de plays, né, em plataformas de streaming, aí a gente está falando de fama. E fama eu considero como algo pueril a partir do momento que esse artista ele não atingiu o sucesso. Porque eu encaro como coisas extremamente diferentes, e isso é uma discussão que eu travo com muitos amigos desde muito tempo atrás, em bares da vida, em botecos da vida, em escolas da vida, enfim. Porque realmente eu vejo como coisas extremamente distintas, né? Eu posso, por exemplo, dizer que um camarada que ele tem fama, ele não necessariamente atinge o sucesso. Ele pode ser aquele cara que, sei lá, ele vendeu um disco, né, um álbum, né, um trabalho, né, musical que apareceu de uma hora para outra, boom, todo mundo gosta, mas ficou 3 meses e depois ele caiu no esquecimento. Sim. Já o camarada que, para mim, denota que ele tem sucesso mesmo enquanto autor, enquanto artista musical, seja lá o que for, é aquele cara que ele pode não encher um estádio com 100 mil pessoas, com 100 mil fãs. Ou se for, por exemplo, um escritor, que não seja aquele cara que, sei lá, na primeira semana ele venda 200 mil cópias mundialmente. Mas ele é aquele cara que ele tem um grupo de pessoas que vai acompanhá-lo onde quer que ele esteja. E vai apoiá-lo em qualquer tipo de trabalho que ele venha realizar. Eu acho que esse sim atingiu o sucesso. Muito bem, está muito bem explicado. Eu consigo aí concordar com
tudo que você falou. Existe uma diferença do sucesso para a fama, e é importante que as pessoas conheçam e saibam essa diferença, principalmente no mercado agora que acha que é o sucesso. Calma, respira fundo, vamos primeiro amadurecer e se conscientizar que isso é muito diferente. Agora, o Eric, tem livro novo vindo por aí, tem projetos para esse ano que vem, como é que tá isso? Ou está muito cedo? Não, pelo contrário. Quem me conhece, quem é do meu círculo de amigos, sabe que eu sou uma pessoa que eu não paro. Eu gosto muito, eu tenho essa necessidade dentro de mim, eu preciso pensar em coisas para realizar tarefas e me manter sempre ocupado. A pandemia passou aí, um momento em que a gente acabou se sentindo em várias situações assim, extremamente prostrado, né? E acabou que para muita gente, não somente para mim, mas para muita gente, foi assim, um momento terrível. E eu me conheço, eu sei que eu sou uma pessoa que eu preciso sempre me manter ativo, né? Então, eu sou professor, eu sou músico, eu tenho essa parte também da carreira literária aí que mesmo engatinhando, mas ela já existe, né? Ela tá aí, já tem 2 livros publicados já, né? E sim, tem um terceiro já em mente, que já está numa fase bem avançada de sistematização. Ainda não comecei a escrever de fato, mas eu já tenho praticamente tudo bolado já. E é uma história que, de fato, será uma história de amor. Eu quero escrever uma história de amor dessa vez, porém sem clichês, né? Porque eu não gosto de clichê em âmbito algum, né? Eu não gosto. Eu acho que isso, para mim, é a literatura de penteadeira, né? Aquela coisa que vai fazer com que a pessoa ela inicie o livro, ela inicia o livro e vai saber como vai ser o final. Não, parou. Eu não sou assim. Mas será uma história de amor. Uma história de amor meio atípica, né? Na qual eu quero abordar alguns tabus, né? Vividos na nossa sociedade hoje em dia, né? E eu quero trazê-los assim, de uma forma bem evidente e fazer com que isso sirva de apoio para a história de amor em si que eu quero estabelecer dentro da narrativa em si, né? Mas uma coisa que eu posso adiantar é que é uma história em que o protagonista é um camarada que ele é fanático, inclusive ele é um empresário muito bem sucedido no ramo de venda de LPs. De vinil. Porque aqui em São Paulo é muito. Temos uma tradição ainda, né, com essa coisa, sabe, tipo de consumir discos de vinil, sabe, LPs, de você no fim de semana ir para a Avenida Paulista para participar para presenciar feiras de vinil, sabe, que vem expositores, vem vendedores do Brasil inteiro vender aqui, sabe? E aí eu quero. Oi? Fala, é interessante isso, aqui no Rio não tem. E tem gente que não sabe nem o que é um disco de vinil, né? Exatamente. E eu vou trazer toda uma ideia, porque eu estou falando de um protagonista, um cara de 30 e poucos anos. Um cara que, se a gente for olhar bem, ele, quando era adolescente, o vinil já tinha caído já em desuso, né? Já tinha saído já. Né? Que foi aquelas 2 décadas que o vinil ficou meio que escondido e agora ele voltou com tudo, né? Mas vou trazer o porquê, né, que ele é tão vidrado nessa cultura, né, nesse universo, e por que ele acabou levando isso para a vida dele a ponto de se tornar um dos maiores vendedores de LPs de São Paulo, a ponto de já chamar a atenção de outros locais, inclusive até além mar, né, até no exterior. E junto a isso tem o aparecimento de uma personagem, né, que vai interagir com ele a história toda, que vai ser a amada dele, né? E vai acontecer muitas coisas. Vai ter o pai dele também, que é um camarada extremamente engraçado e que é daqueles velhos tupões assim que não sabem dizer desculpa, mas tem um coração maior do que o mundo. Enfim.
Pessoas realmente que a gente se depara quando nós saímos de casa para trabalhar, né? Pessoas que realmente a gente se depara quando a gente vai no banco e tem aqueles 5 minutinhos de prova com a pessoa que está na frente ou está atrás da fila, né? Eu gosto muito de tratar dos assuntos que eles, de alguma forma, dialoguem, né, com a pessoa que está lendo, né? Eu não sou muito chegado com aquela coisa extremamente fantástica, né? Tipo de, no reino de Hordium, não, do rei, não. Respeito pra caramba quem faz isso e eu acho que é extremamente válido, eu acho lindo. Eu não tenho essa capacidade de escrever sobre coisas inimagináveis, coisas fantásticas. Eu escrevo sobre aquilo que eu vejo, né? Uso os cenários que passam pelos meus olhos como material para eu poder escrever as minhas obras. É outro perfil, né, gente? A gente encontra na escrita o nosso estilo, a gente tem um perfil de histórias diferente do outro. Eu sou igual a você, eu não consigo imaginar reinos e fadas e duendes, e eu não consigo bolar uma história fantasiosa também. Eu escrevo sobre aquilo também que eu vejo, que eu sinto, com personagens que são construídos em pessoas reais. Então, assim, eu acho que vai de estilo de cada escritor e acho que é tudo válido. Eu acho que o mundo precisa tanto de fantasia quanto de coisas reais também, né? Os leitores. Agora, desculpa, fala, não ouvi. Não, então, acho que só para complementar essa questão, sim, a diversidade, né? Então, podemos agregar isso que a gente acabou de falar, né? Que a diversidade precisa existir em qualquer ambiente, né? Em qualquer situação do nosso dia a dia e, por que não, no mundo literário, né? Então, assim como você, como eu havia falado anteriormente, eu não tenho essa capacidade de poder escrever sobre coisas que sejam totalmente provenientes, assim, do imaginário, né? Que sejam altamente carregadas, assim, de um alto teor, assim, de fantasia. Eu escrevo sobre aquilo que eu vejo, né? Eu me considero como um escritor bastante engendrado ali naquilo que nós chamamos, na teoria literária, como realismo. Né? Tanto que Essa de Queiroz e Machado de Assis são os meus grandes ídolos, né? São caras assim que eu acho que qualquer pessoa antes de morrer precisa lê-los. Mas enfim. Mas, por exemplo, se a gente for recorrer à teoria da literatura, a gente pode criar mais ou menos uma relação, né, desses autores maravilhosos que escrevem histórias fantásticas, como mais ou menos como acontecia lá na época do arcadismo, né, que nós tínhamos as pessoas que elas buscavam, os autores, né, os poetas, que buscavam a fuga, né, por meio da poesia. Né? Então eles falavam de campos muito bonitos, né? Com o raiar do sol e com uma bela mulher andando de vestido branco por esses campos. Por quê? Porque na verdade eles fazem isso para ser um contraponto de tudo que eles viam na realidade, que não era bacana aos olhos deles, né? Que eram as mazelas, a corrupção, a vida urbana, que já mostrava já sinais assim bastante sinais assim bastante pontuados assim em termos de caos, né, caos urbano, sabe, enfim. Então eu acho que é extremamente válido que tenha gente que escreva sobre tudo e que cada vez mais a gente tenha livros aí disponíveis para o brasileiro que é tão carente disso, né? Tão carente da cultura, né? Da leitura em si e também de obras interessantes para que eles leiam, né? Exatamente. Agora, os teus livros, eles se encaixam em que gênero? Como assim? Perdão. Eles são mais pro drama, romance. Qual é o estilo, o gênero do teu livro? Olha, eu gosto bastante de trabalhar o suspense. Eu gosto de trabalhar muito o suspense. Eu gosto de trabalhar de desenvolver a cadeia de acontecimentos dentro da história com base em bastante suspense, com base naquela ideia de que o meu leitor ele precisa, a cada capítulo, querer ler o próximo.
Sim. Então, mais ou menos como quando nós estamos formulando trabalhos acadêmicos, que a gente aprende lá, né, na teoria, de que sempre um capítulo precisa dar uma ideia do que o próximo vai trazer, então você prende a atenção do seu leitor. Eu tento o máximo possível trabalhar as minhas histórias com base na ideia do suspense, de fazer com que a pessoa, ela, no momento em que ela esteja lendo, ela já consiga já criar dentro dela já uma necessidade, mesmo que até fisiológica, de que ela precisa ler o próximo capítulo, porque ela precisa saber o que vai acontecer com o fulano. E ela precisa também saber o que vai acontecer com o ciclano, e assim por diante. É claro que, junto a isso, eu acabo trabalhando várias outras coisas, né? Sim. Então, sim, em algum momento você tem ali o romance, em algum momento você tem ali o drama. Drama, eu acho que também é uma coisa que eu trabalho bastante, e o Achados ou Perdidos. Drama tá, assim, a rodo, né, para a pessoa, né? Principalmente se a gente levar em consideração a história de vida dos dois protagonistas da história, né? O Rafael e a Dayana. Eles são, assim, pessoas extremamente... que lá no âmago deles, eles guardam muita tristeza devido a várias coisas que eles presenciaram, que eles viveram na vidinha deles. Sim. E também eu gosto bastante de trabalhar um lado mais, principalmente no último dia da minha vida, né, eu trato bastante nuances assim de erotismo. No último dia da minha vida, inclusive eu tive amigos que, claro que foi acho que pra me sacanear, né? Mas eles falaram assim pra mim, pô, achei seu livro muito foda, desculpa o termo, tá? Mas assim, eu quero trazer pra você uma coisa mais verossímil ao que aconteceu. Pô, seu livro é muito foda, mas assim, cara, tem umas horas ali que, vou te falar, hein, cara, parece um pornô. Sabe? Mas era o que a história pedia, naquele momento. E eu não vou chegar em momento algum e vir com doses de características que eu posso trazer para você uma enxurrada. Sim. Sabe, eu não vou chegar para você nunca com conta-gotas, eu vou chegar para você com um balde e eu vou despejar na tua cara. Porque eu quero que você se comova, eu quero que você se sinta feliz, eu quero que você se sinta efusivo com a história. Eu não quero uma história que vai fazer com que você, sei lá, começou a ler, mas aí daqui a pouco ela está servindo como, sei lá, se for um livro físico, como um descanso de copo, como um prendedor de porta. Eu quero que você termine o livro. E eu quero que você, no final, perca o fôlego. E, inclusive, quero que você me xingue, se for o caso. Porque eu acho que isso é um final sensacional pra gente. Quando você quebra as expectativas do seu leitor e ele te xinga, você atingiu o seu objetivo. Um doce. É verdade. Eu fui xingada algumas vezes de leitoras entrarem no meu direct e me xingarem, direm continuação e eu dizer que não vai ter. Então é uma reação muito boa que a gente gargalha, mas é exatamente isso, a gente atingiu o nosso objetivo. É uma delícia quando os leitores vêm no direct, no WhatsApp, xingar, debater, indignados. Ah, gente, vocês não têm noção de como a gente fica feliz com isso. Sim. Agora, o Eric, o Achados ou Perdidos e o seu outro livro, eles estão à venda aonde? Tem formato físico, tem digital? Como é que as pessoas conseguem comprar ou adquirir os seus exemplares? Bom, o último dia da minha vida, como ele foi lançado em parceria com a editora Brilho Coletivo, então, nesse momento, nós temos somente o livro físico, né, disponível. E aí, no caso, está a venda pela Amazon e a venda também pela livraria Império, né, que fica em Ribeirão Pires, aqui próximo de São Paulo. E como eu havia falado, eles entregam para todo o Brasil, tá? Se for o caso. Mas o Achados ou Perdidos, ele, além da versão física, ele também tem a versão e-book.
e está disponível no clubedeautores.com.br. E o Achados ou Perdidos, eu também vendo também, faço também vendas diretas. Então a pessoa pode entrar em contato via WhatsApp ou também pelo meu direct no Instagram. E a pessoa pode adquirir comigo, né? Tanto a versão física quanto a versão e-book, né? Qual é o teu Instagram? Oi? Qual é o teu Instagram? Tá. O meu Instagram é @Eric, ERIC, but not Clapton, né? Que é But, B-U-T, not, N-O-T, Clapton, C-L-A-P-T-O-N, Eric, but not Clapton. E aí a pessoa que quiser adquirir a obra, seja física ou seja no formato de e-book, ela pode entrar em contato comigo, como pode também ir no clube de autores e adquiri-las também. Adquirir ambos os formatos também. Muito bem. Lembrando que Achados ou Perdidos, gente, tem episódio no podcast literário que vocês podem ouvir. E assim como assistir essa live também. Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, Instagram e TikTok. Tá bom? Eric, querido, apesar dos imprevistos... Sim, eu estou aqui, estou começando a live com a minha imagem, aí caiu, porque não sei se é o 4G, não sei o que foi, mas enfim. Não tem problema, bater um papo com você foi delicioso. Eu quero dizer que volte sempre que você quiser, o espaço está aberto. Eu só te desejo sucesso. Não pare de escrever, que venham mais livros, que venham mais lives literárias, que você continue nessa sua trajetória dentro da literatura, porque a gente precisa de autores como você. Eu quero muito te agradecer. Vamos fazer um sorteio dos e-books? Sim. Hoje eu vou disponibilizar. Hoje eu vou disponibilizar, nesse caso, tanto o último dia da minha vida, quanto o Achados ou Perdidos em formato e-book, tá? E aí eu só preciso saber como é que nós faremos isso, mas eu queria muito presentear alguém com as minhas obras, para que a pessoa possa ler e possa me parabenizar ou me xingar. Eu vou adorar. Gente, printa aqui a live e manda lá no meu direct, MoniqueMM18. As primeiras pessoas que fizerem isso vão ganhar o e-book do nosso autor. Vou botar aqui para vocês, MoniqueMM18. Printa aí e manda lá no direct que eu vou entrar em contato e mando para o escritor para que ele envie o e-book ou os e-books para vocês, tá bom? Exatamente. Aí eu preciso que a pessoa entre em contato comigo também. Sim. Para que eu possa realmente passar para elas ambos os livros, né? Em formato e-book. E muito bem. Eric, querido, muitíssimo obrigada e todo o sucesso do mundo, tá? Tá bom, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de não somente falar sobre as obras, mas também falar um pouco sobre mim, sobre o meu processo de escrita. E parabenizo a iniciativa de trazer pessoas, né, trazer novos escritores, para que cada vez mais a gente possa fomentar isso aí, né? Porque o Brasil precisa, para ontem, virar um país de leitores ativos, pessoas que realmente tenham o hábito de leitura, nem que seja 5 minutos por dia, nem que seja 10 minutos por dia. Mas a leitura é uma coisa sensacional e que ela é tão, como já diria Antônio Cândido, né? Ela é tão necessária quanto a comida que nós comemos. Isso. No café da manhã, no almoço e no jantar. Ela sustenta a gente também da mesma forma. Exatamente. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois.
dizer que hoje tem live até 10 horas e que o ritmo vai continuar até o dia 22.